Alguma vez você já sentiu que estava caminhando, mas não sabia se estava indo na direção correta? E se cada obstáculo, cada dificuldade inesperada, cada momento de inquietação fosse na verdade o Altíssimo tentando capturar sua atenção? E se eu te revelasse que existe um código celestial, uma linguagem divina que pouquíssimas pessoas conseguem decifrar, mas que pode mudar completamente o rumo da sua jornada? Existe uma verdade espiritual que atravessa todas as gerações. O Senhor jamais permite que seus filhos se percam sem antes enviar múltiplos alertas. Ele não é um Deus silencioso quando se trata de proteger aqueles que ama. Só que a maioria das pessoas interpreta esses alertas como azar, coincidência ou simplesmente dificuldades normais da vida. Mas para aqueles cujos ouvidos estão sintonizados com a frequência celestial, cada contratempo, cada silêncio inexplicável, cada porta que se fecha é uma mensagem direta do trono. A questão fundamental é: seu coração está preparado para receber essas mensagens? Nos próximos momentos, você descobrirá comigo uma revelação bíblica transformadora. Vou te apresentar 8 alertas espirituais que o Criador utiliza tanto nas Escrituras quanto nos dias atuais para te advertir quando você está se desviando do seu plano original. Alguns desses alertas tocam seu espírito, outros mexem com suas emoções e há aqueles que se manifestam até mesmo no seu corpo físico. Se você permanecer comigo até o final, terá uma compreensão cristalina sobre o que o Senhor está comunicando neste exato momento da sua caminhada. Pode ser que este conteúdo seja exatamente a resposta que você tem buscado em suas orações. Talvez seja o resgate divino que os céus enviaram para te livrar de uma queda devastadora. Mas mantenha-se atento, porque a 7ª revelação deste estudo pode se tornar a mais crucial da sua vida espiritual. Ela carrega um princípio poderoso, que tem o potencial de desbloquear uma bênção que permanece retida, simplesmente porque você ainda não compreendeu o alerta que Deus vem enviando. Antes de mergulharmos neste estudo, que pode transformar sua vida, deixe nos comentários a expressão paz em Cristo. Este é o nosso símbolo de conexão espiritual. Quem deixa essa frase se une a esta comunidade, a este ministério e à tranquilidade que emana de Jesus. Se você chegou até aqui, foi o Espírito Santo que te direcionou. Por isso, faça parte ativamente. Não seja apenas um observador silencioso. Seu comentário é um testemunho vivo de que você busca sabedoria e orientação divina. E não se esqueça de curtir este conteúdo e se inscrever no canal. Muitas pessoas aqui dependem destes vídeos como sustento espiritual, seja porque não têm acesso a uma comunidade de fé próxima ou porque não conseguem participar como desejam. Quando você curte e se inscreve, você espalha esta mensagem. Você se torna peça fundamental de algo muito maior. Você semeia vida na existência de outras pessoas. Agora, prepare sua alma, tenha sua Bíblia em mãos, inspire profundamente e murmure: Senhor, revela-te a mim. Porque o Altíssimo pode estar tentando te alertar há muito tempo, e hoje Ele vai fazer você compreender tudo. Você já notou como certas escolhas que fazemos parecem sensatas, bem planejadas e até seguras, mas carregam consigo uma sensação estranha, como se estivéssemos nadando contra uma corrente invisível? Essa é precisamente a experiência que o profeta Jonas vivenciou quando decidiu embarcar rumo a Tarsis. Jonas era um homem de Deus. Ele conhecia a voz do Eterno. Ele estava familiarizado com os sussurros do Altíssimo, mas mesmo assim escolheu fugir. Por qual razão? Porque a missão que Deus havia lhe confiado parecia excessivamente desafiadora, muito além do controle humano, fora da zona de conforto. Então ele optou pelo que aparentava ser mais seguro: a fuga. Mas aqui descobrimos um dos primeiros e mais poderosos sinais de que estamos trilhando o caminho equivocado. Quando priorizamos o conforto acima da obediência, quando seguimos aquilo que nos parece seguro, mas que nos afasta da missão que o Senhor nos entregou. E qual foi a reação divina? Ele não bradou do céu. Ele não se manifestou em chamas no firmamento.
O Criador agitou as águas, permitiu que vendavas soprassem contra a embarcação. O oceano se revoltou. O ambiente inteiro clamou. Este é um padrão que se manifesta na vida de inúmeras pessoas. Deus utiliza as circunstâncias para se comunicar. Ele usa o desconforto, usa o caos exterior para chamar atenção para um erro interior. Você sente que as situações começaram a se complicar, que os ventos mudaram de direção subitamente, que aquilo que era pacífico se tornou tempestuoso? Talvez você esteja navegando para Tarsis, quando seu destino verdadeiro era Nínive. E o que há de mais profundo nesta narrativa? Jonas dormia tranquilamente no fundo do navio, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Quantas pessoas vivem assim hoje, seguindo um rumo equivocado, acreditando que está tudo perfeito, enquanto o mundo espiritual já acionou todos os alarmes? O problema é que quanto mais tempo você resiste aos alertas, mais intensa se torna a tempestade. Porque Deus ama profundamente demais para permitir que você se perca sem lutar por você. Ele não deseja apenas te impedir de errar. Ele quer te resgatar. Você se reconhece nesta situação? Já percebeu tempestades soprando contra suas decisões? Já experimentou aquela paz sendo substituída por uma inquietação inexplicável, mesmo quando tudo parece correto aos olhos humanos? Talvez, como Jonas, Deus esteja declarando: retorne. Seu chamado não está onde você deseja ir, mas onde eu te designei. A notícia maravilhosa é que Jonas retornou, e o mesmo Deus que agitou o mar também preparou um grande peixe, um espaço de pausa, de reflexão, de recomeço. Deus não envia tempestades para destruir, Ele as envia para redirecionar. Se você identificou sinais como estes em sua vida, não os despreze. O céu está tentando te alcançar. E agora vamos descobrir outro tipo de alerta que Deus utiliza, menos visível, mas igualmente impactante. A ausência da paz interior. A paz de Deus funciona como um sistema de alarme silencioso no coração dos seus filhos. Quando ela está presente, mesmo em meio aos furacões, experimentamos firmeza interior. Mas quando ela desaparece, algo está definitivamente errado. É como se a alma perdesse seu centro de gravidade. Este é outro aviso que o Senhor utiliza para demonstrar que não estamos onde deveríamos estar. Em Colossenses 3,15, Paulo nos instrui para que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. Em outras palavras, a paz funciona como um juiz espiritual. Ela aprova as jogadas corretas e apita quando algo sai do plano divino. E quando esse apito ressoa em nosso espírito, experimentamos um desconforto profundo, uma ansiedade sem causa aparente, uma agitação persistente. Existem momentos em que tudo parece funcionar perfeitamente do lado externo, mas em nosso interior há guerra. A mente não encontra serenidade, o coração não se aquieta, os pensamentos não se organizam, e quanto mais tentamos prosseguir ignorando essa ausência de paz, mais distantes ficamos da rota que o Senhor traçou para nós. Jonas serve como exemplo perfeito. Quando escolheu fugir do chamado divino, comprou sua passagem, embarcou na nave e aparentemente tudo corria bem, mas em seu interior não havia tranquilidade, a ponto de uma tempestade surgir sobre o oceano como confirmação do desalinhamento espiritual. Aquela turbulência externa era o reflexo da turbulência interna que ele já carregava. Deus utiliza a ausência de paz como forma de nos frear antes que o precipício se aproxime. Ele não é um Deus de confusão, mas de ordem, como está escrito em 1 Coríntios 14:33. Quando caminhamos em obediência, mesmo que existam batalhas, há uma certeza silenciosa. Estou onde Deus quer que eu esteja. Mas quando a paz se ausenta, até mesmo o sucesso parece pesado. O dia se arrasta, as decisões causam dor, a alma não encontra descanso. Por isso, sempre que você perder a paz, não avance. Pare, ore, reflita. Deus está tentando te comunicar algo. Ele não grita nas alturas, ele sussurra. E a ausência da paz é um desses sussurros que não podemos ignorar. E se você está vivendo dias assim, onde sua alma perdeu a serenidade e seu espírito não encontra repouso, talvez seja o momento de perguntar ao Senhor:
Pai, o que estou fazendo de incorreto? Onde foi que me desviei do caminho? Agora que compreendemos como a ausência da paz pode ser um alerta celestial, vamos para mais um sinal poderoso de que estamos no caminho errado. Você já se sentiu como se estivesse aprisionado em um padrão? Mesmas escolhas equivocadas, mesmas quedas, mesmo tipo de sofrimento? As estações se transformam, mas sua vida parece estagnada no mesmo ponto. Quando ciclos frustrantes se repetem continuamente, frequentemente é um alerta celestial. Você está insistindo em um caminho que Deus já te orientou a abandonar. Na Bíblia, o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto, girando em círculos, porque não atendeu à voz de Deus. Em Deuteronômio 2:3 está registrado: Vocês já caminharam bastante tempo ao redor desta montanha. Agora dirijam-se para o norte. O deserto, que poderia ter sido uma travessia breve, se transformou em um ciclo de estagnação. Eles estavam em movimento, mas não progrediam. Quantos hoje vivem dessa forma? Sempre ocupados, mas sem avançar. Sempre elaborando planos, mas sem ver resultados. Sempre tentando, mas com os mesmos tropeços. O ciclo repetitivo é um alerta divino. É como se o céu estivesse declarando: enquanto você continuar nessa direção, não vou liberar o que tenho reservado para você. Deus ama tanto seus filhos que prefere nos deixar girando em círculos do que permitir que avancemos em direção à destruição. Além disso, ciclos frustrantes revelam comportamentos não transformados, atitudes que precisam ser quebradas. Deus não deseja apenas nos abençoar, Ele quer nos moldar. Por isso, antes de abrir portas, Ele permite que o mesmo padrão se repita até que aprendamos a lição. Como um pai que não promove o filho para a próxima série escolar se ele ainda não dominou o conteúdo atual. Você percebe que está num ciclo frustrante quando começa a dizer novamente isso, novamente esse erro, novamente essa pessoa em minha vida. Quando parece que a vida está te pregando peças repetidas, talvez não seja a vida. Talvez seja Deus permitindo a repetição até que seu coração se transforme. O sinal é sutil, mas profundo, e só é percebido por quem para discernir os tempos. Em Eclesiastes 3, lemos que há tempo determinado para todas as coisas, mas quem vive em ciclos não percebe os tempos, porque vive no piloto automático. E o piloto automático é perigoso para quem deseja andar com Deus, pois ele não nos chama para a rotina, mas para o propósito. Se você reconhece que está preso a padrões, a repetições, a dores que vão e voltam em ciclos, talvez seja o momento de parar e questionar: Deus, o que queres me ensinar com isso? Que direção preciso abandonar para que esses ciclos se quebrem definitivamente? E existe uma verdade poderosa nisso. A bênção que você aguarda pode estar logo após o ponto onde o ciclo termina. Mas enquanto você insistir no caminho errado, a bênção permanece retida. Agora que entendemos como ciclos frustrantes são alertas espirituais, vamos para outro sinal ainda mais profundo. Há algo assombrosamente perturbador para quem caminha com Deus quando ele para de se comunicar, quando a voz que antes trazia consolação se cala, quando a palavra parece não mais penetrar como espada afiada, quando as orações parecem bater no teto e o coração, mesmo buscando, não sente a mesma presença de antes. Esse silêncio, para muitos, é confundido com abandono, mas para aqueles que discernem os tempos espirituais, é um alerta divino. Algo está fora de alinhamento. É Deus comunicando em silêncio que você está trilhando o caminho equivocado. Na Bíblia, o rei Saul experimentou isso. Em 1 Samuel 28:6 está escrito: Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O homem que foi ungido por Deus passou a viver sem a direção celestial. E o motivo? Seu coração havia se desviado. Deus não se silencia por capricho. Ele se cala quando insistimos em caminhos que Ele não pode aprovar. O silêncio de Deus não é abandono, é metodologia. É uma forma de capturar nossa atenção sem pronunciar uma única palavra. É como um pai que, vendo o filho endurecido,
Cruza os braços e aguarda que ele perceba que está se afastando do que é correto. E esse silêncio, quando é percebido, causa dor. Dói porque é diferente da distância do mundo. É o vazio de uma alma que já conheceu a voz e agora caminha sem ela. Talvez você esteja neste exato momento vivendo um período em que nada te toca mais como antes. Os louvores já não quebrantam seu coração. As pregações já não parecem falar diretamente com você. A Bíblia se torna pesada, as orações parecem extensas. Não é que Deus se foi, é que Ele está te alertando. Volte, reoriente-se, pare de seguir nessa direção, volte a me ouvir. O silêncio de Deus não é o fim, é um chamado ao arrependimento. É o espaço entre o erro e a correção, um intervalo de misericórdia para que despertemos antes que seja tarde demais. É nesse silêncio que muitos decidem se rebelar ou se render. Alguns endurecem ainda mais, buscando outras vozes como Saul, que recorreu a uma feiticeira. Outros se prostram e declaram: Senhor, mesmo sem ouvir, eu escolho confiar. Mostra-me onde me perdi. Quando a direção de Deus se torna escassa, é hora de parar tudo, de jejuar, de chorar, de pedir discernimento, porque Deus nunca se cala sem propósito. Ele se cala quando já falou excessivamente e você não ouviu, ou quando quer verificar se você o busca pela voz ou pelo coração. Se você está experimentando silêncio, talvez seja tempo de voltar ao último ponto onde Deus te falou claramente. O que Ele te mandou fazer e você ignorou. O que Ele te mostrou e você desviou o olhar. Volte, porque o silêncio pode ser o maior grito do céu declarando: esse não é o caminho. E agora vamos descobrir um dos sinais mais sutis, mas talvez um dos mais dolorosos. Um dos sinais mais perigosos e mais difíceis de identificar de que estamos no caminho errado é quando tudo ao nosso redor parece estar prosperando, mas por dentro estamos vazios. É quando a vida avança, os planos progridem, as portas se abrem, as conquistas chegam, mas nenhuma delas preenche o vazio que habita o coração. É um sucesso que pesa, um progresso que não traz paz. A Bíblia nos apresenta um exemplo claro disso em Apocalipse 3:17, quando Jesus se dirige à igreja de Laodiceia. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Essa comunidade possuía tudo aos olhos humanos. Era próspera, influente, bem posicionada, mas aos olhos de Deus estava falida espiritualmente. Era uma igreja que havia seguido um caminho de autossuficiência e, por isso, mesmo que tudo parecesse bem, estava afastada do centro da vontade do Pai. Muitos confundem prosperidade com aprovação. Pensam: se está dando certo, é porque Deus está comigo. Mas nem sempre isso é verdade. O inimigo pode pavimentar caminhos suaves para nos manter distraídos, pode deixar você satisfeito o suficiente para não buscar mais a presença de Deus. Pode te dar uma falsa paz, para que você não perceba que está longe do propósito. O sucesso fora da vontade de Deus é um fracasso disfarçado. É como um navio que navega em mar calmo, mas está indo para o destino errado. A alma percebe, ela grita no silêncio. Ela sente a ausência mesmo em meio à abundância. Ela sente sede, mesmo rodeada de fontes. Quantas pessoas hoje vivem assim, com vidas estáveis, rotinas funcionando, aparência tranquila, mas dentro de si há um eco, um buraco, uma ausência. E essa ausência não é falta de emoção, é falta de direção. É um sinal espiritual de que algo se perdeu no caminho. O problema é que quando tudo está indo bem externamente, o ser humano tende a ignorar os sinais internos. Afinal, quem quer questionar o sucesso? Quem quer parar quando tudo parece fluir? Mas é justamente aí que mora o perigo. Quando deixamos de consultar a Deus porque as coisas parecem estar dando certo, estamos confiando mais nas circunstâncias do que no Espírito. E Deus, em sua misericórdia, permite esse vazio. Ele deixa que a alma perceba o que os olhos não veem. Ele permite que as bênçãos sem propósito nos incomodem, porque Ele sabe, mais vale uma alma inquieta buscando o céu do que um coração confortável no caminho errado.
Se você está vivendo um tempo onde tudo parece correto por fora, mas por dentro há um vazio que você não consegue explicar, pare, reflita, volte a ouvir. Deus pode estar te avisando. Você se desviou, está caminhando sem mim. E no próximo bloco, vamos descobrir como Deus usa pessoas improváveis para abrir nossos olhos quando estamos seguindo por onde não deveríamos. Há momentos em que o céu fala através de vozes que jamais esperaríamos. Deus, em sua sabedoria infinita, pode usar até mesmo os lábios mais inesperados para nos despertar. E geralmente Ele o faz quando estamos tão obstinados em nossos próprios caminhos que não conseguimos mais ouvir sua voz diretamente. Em Números 22, encontramos uma das histórias mais surpreendentes da Bíblia. Balaão, um profeta, estava determinado a seguir um caminho que não agradava a Deus. Apesar dos alertas espirituais, insistia em prosseguir. Foi então que Deus fez algo extraordinário. Usou a boca de uma jumenta para falar com ele e impedir sua destruição. Sim, uma jumenta, um animal, algo improvável, quase absurdo. Mas foi justamente essa voz que quebrou a teimosia de Balaão e salvou sua vida. Agora reflita. Quantas vezes Deus tem falado com você através de pessoas que você considera simples demais, não tão espirituais, ou até mesmo por alguém fora da sua fé? Talvez através de um amigo, de uma criança, de um parente distante, de uma conversa casual no transporte público ou até por um vídeo breve na internet. E você ignorou porque esperava ouvir a voz de Deus de outra forma? Deus não está limitado à religiosidade. Ele é soberano e pode usar qualquer pessoa para alertar seus filhos. Às vezes, a correção vem pela boca daquele que você considera mais distante. Às vezes é aquele amigo que já errou muito na vida, que vai soltar uma frase aparentemente simples, mas que vai ecoar em seu espírito por dias. Às vezes é uma crítica que você não queria ouvir, mas que contém uma verdade que Deus está tentando te mostrar. O grande problema é o orgulho. A soberba espiritual nos faz rejeitar tudo que não se alinha com o nosso ideal de como Deus deve falar. E assim, ignoramos os alertas do céu porque não gostamos da embalagem em que vieram. Mas o alerta permanece o mesmo. E se recusamos ouvir, caminhamos cegamente para o abismo. Preste atenção nas vozes improváveis que cruzam seu caminho, nas palavras que parecem desconexas, mas cutucam seu coração, naquelas frases que você ouve e pensa. Interessante. Era exatamente sobre isso que eu estava orando. Isso pode ser Deus tentando te parar, tentando realinhar seus passos antes que seja tarde. E mais, às vezes, a voz improvável é a do próprio inimigo. Não porque ele queira te salvar, mas porque Deus soberanamente usa até seus adversários para que você perceba que está errado. Quantas vezes uma crítica dura fez você refletir? Quantas vezes um não do mundo te empurrou de volta para os braços de Deus? Lembre-se, Deus fala como quer, com quem quer e quando quer. A pergunta não é quem está falando, mas Deus está falando comigo através disso? Essa humildade de escuta pode ser o que vai te salvar de um erro irreversível. No próximo bloco, vamos ver como o isolamento espiritual também pode ser uma forma de aviso. Existe um fenômeno sutil, mas devastador que acontece quando persistimos no caminho errado, o isolamento espiritual progressivo. Você começa a se afastar das pessoas que falam a verdade, das vozes que te confrontam, dos ambientes onde Deus se manifesta. É como se uma força invisível te puxasse para longe de tudo que poderia te corrigir. Este é um dos alertas mais perigosos porque é gradual. Não acontece de uma hora para outra. Começa com pequenas justificativas. Não preciso ir à igreja hoje. Esse amigo está muito chato com seus conselhos. Esse livro cristão está muito pesado. Essa música de louvor não combina com o meu momento. E aos poucos você se vê isolado espiritualmente, cercado apenas por vozes que concordam com suas escolhas erradas. Na Bíblia, vemos isso acontecer com o rei Roboão. Quando precisou tomar uma decisão crucial, ele rejeitou o conselho dos anciãos experientes e ouviu apenas os jovens que lhe diziam o que ele queria ouvir. O resultado foi a divisão do reino.
Quando estamos no caminho errado, nossa tendência natural é nos afastar de quem pode nos confrontar e nos aproximar de quem nos confirma. É um mecanismo de autopreservação do ego, mas é destruição da alma. Deus permite esse isolamento como um alerta final. Veja onde suas escolhas te levaram, sozinho, sem conselheiros sábios, sem correção, sem direção. O isolamento espiritual não significa necessariamente solidão física. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim espiritualmente isolado. É quando você para de ouvir a voz da sabedoria, quando se afasta dos que te amam o suficiente para te confrontar, quando busca apenas ouvidos que coçam, como diz Paulo em 2 Timóteo. Se você perceber que está se afastando de pessoas tementes a Deus, se notar que está evitando conversas espirituais profundas, se sentir desconforto na presença de quem vive na santidade, este é um alerta vermelho. Seu coração pode estar se endurecendo, e Deus está permitindo que você veja as consequências dessa escolha. O isolamento é um espelho. Ele mostra onde suas decisões te levam quando você rejeita a correção divina. Mas ainda há tempo de quebrar esse ciclo, de voltar para a comunhão, de buscar novamente as vozes que falam verdade, mesmo que doa. No próximo e último bloco de conteúdo, vamos falar sobre como Deus envia a última oportunidade, um momento decisivo, onde ou você volta ou tudo muda. Há momentos na caminhada em que Deus, em sua infinita misericórdia, decide nos confrontar com um ponto sem volta. Ele enviou sinais, usou pessoas, criou situações, permitiu dores, tudo para nos despertar. Mas há um limite, um momento em que ele declara: ou você muda agora ou não haverá mais retorno. Essa é a última oportunidade. Um exemplo claro disso está em Lucas 13, 6, 9, na parábola da figueira estéril. Jesus conta sobre um homem que plantou uma figueira em sua vinha, mas ela não dava frutos. Por 3 anos ele procurou e nada. Então decide cortá-la, mas o viticultor intercede. Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor e a adube. Se der fruto ficará, senão depois a mandarás cortar. Essa é a representação perfeita do que Deus faz conosco. Ele espera, ele investe, ele insiste, mas há um limite. E quando chega esse momento, ou você dá fruto ou será cortado. E o mais assombrador é que muitas vezes a última oportunidade não vem com um aviso claro. Ela pode vir disfarçada de uma última pregação que toca fundo, de um livramento, de uma tragédia que nos abala, de uma conversa inesperada, ou até mesmo do último vídeo que você está assistindo agora. E se for esse, quantas vezes você já sentiu Deus te chamando para mudar de direção? Quantas mensagens, quantas canções, quantas lágrimas você já derramou prometendo que ia mudar? E o que fez depois? O tempo está passando, e há uma linha que uma vez cruzada muda tudo. Deus é amor, mas também é justo. Ele é longânimo, mas não negligente. Ele é paciente, mas não indiferente. A Bíblia nos mostra que o mesmo Deus que esperou Noé construir a arca por anos é o mesmo que fechou a porta quando o tempo acabou e ninguém mais entrou. O chamado de Deus para a mudança é urgente, e Ele sabe quando você já entendeu tudo o que precisava entender, quando o coração já recebeu todas as sementes, quando a terra foi adubada, então Ele espera o fruto, e se não vier. Por isso, ouça com atenção. Esta pode ser sua última oportunidade para mudar de rota, voltar ao centro da vontade de Deus e impedir que algo mais sério aconteça. A misericórdia está te alcançando agora, mas você precisa decidir. Respire fundo, pense, medite e esteja preparado para a conclusão deste estudo, onde vamos reunir tudo e te mostrar o que fazer daqui para frente. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer: você faz parte de um grupo raro, um grupo de pessoas que não apenas começou uma jornada espiritual, mas foi até o fim. E isso já diz muito sobre você. Muitos clicaram e saíram, outros pararam no meio. Mas você ficou, você ouviu, você foi tocado. E isso é um sinal. Deus honra aqueles que perseveram. E a sua permanência aqui é uma prova de que o Espírito Santo está te chamando com força, com urgência, com amor. Há algo especial sobre a sua vida, algo que Deus está prestes a fazer. E essa palavra foi só o início do que Ele quer te revelar.
Comente agora nos comentários esta frase: Senhor, abre meus olhos espirituais. Essa frase será o nosso sinal, o sinal de quem ouviu até o fim, de quem está dizendo: Senhor, eu entendi. É por meio desses comentários que eu sei os nomes dos vigilantes, daqueles que realmente estão com o coração aberto para a transformação. Agora, ouça com atenção. Você precisa compartilhar esse vídeo com alguém. Sim, alguém que está no caminho errado, alguém que talvez nem saiba disso, mas que precisa desesperadamente ouvir essa mensagem. Se Deus falou com você, imagine o que Ele pode fazer na vida de outro através da sua atitude. Compartilhar esse vídeo não é só clicar num botão, é agir como um instrumento nas mãos de Deus. É semear uma semente que pode evitar tragédias, restaurar vidas, salvar almas. Não subestime isso. É urgente compartilhar, porque o tempo está se esgotando para muitas pessoas. É como se você visse fogo na casa do vizinho e não gritasse para ele acordar. Esse compartilhamento pode ser a diferença entre vida e morte espiritual para alguém. E se você ainda não está inscrito no canal, pare tudo agora e se inscreva. Eu vou te dizer por quê. Quando você se inscreve, você está construindo um altar digital, um lugar de encontro, um lugar de alimento para a sua alma. Não se inscrever é como passar por um oásis no deserto e não marcar o caminho para voltar. Você pode esquecer, pode se perder de novo. E estando inscrito, até Deus pode usar o próximo vídeo como resposta para algo que você vai viver amanhã. É assim que Ele trabalha. Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você já recebeu força de um vídeo como esse? Então, por que ainda não tornou isso parte da sua rotina espiritual? Sabe o que isso mostra? Que você precisa de compromisso. E hoje é o dia para isso. Continue assistindo os vídeos do canal. Faça disso uma parte do seu dia, como a oração, como a leitura da Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, antes de sair, feche os olhos, respire fundo, sinta a música que está tocando no fundo deste vídeo. Deixe que essa melodia seja a trilha sonora da sua oração silenciosa. Agradeça a Deus, peça forças, se entregue. Não pause agora, fique até o fim. Experimente o silêncio cheio de Deus. Esse momento final é precioso. Fique nele e até o próximo estudo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua casa hoje e sempre.